Thiago Rodrigues, Sales and Marketing Leader da empresa Linksfield. Isso. Alô, alô. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Rodrigo, toda a equipe da Transmit que nos convidou para estar aqui, falar um pouco sobre conectividade, falar um pouco sobre telecom, um pouco sobre planejamento corporativo também. O grande intuito, a grande mensagem que a gente quer transmitir para os empresários que estão aqui hoje é olhando tanto para o planejamento que é construído nas empresas de vocês, quanto com a informação que vocês carregam para construir esse plano. Então, muitas vezes a gente olha para um caminho que a nossa empresa está caminhando, a gente vai planejando as coisas, como elas vão acontecer, e a gente não percebe que, na verdade, a gente está olhando para dados históricos, a gente está olhando para trás e tentando planejar o que vem pela frente, e você pode perder boas oportunidades, caminhos melhores. Então, a ideia aqui é trazer informação e embasar todos vocês nos próximos passos no que quer dizer na parte de telecom, como que a gente consegue clarear esse tema para vocês, tá bom? Então vamos lá, começar com a parte mais básica, quando a gente olha para conectividade de dispositivos usando a rede GSM. A nomenclatura, acho que é padrão para todo mundo aqui, 2, 3, 4, 5G, bombando na mídia agora. Quando a gente olha para os nossos equipamentos, aqui para o nosso mundo de associação veicular, quando você tem que conectar esses dispositivos na rede, costumeiramente utilizamos a rede 2G. E a gente gosta de, ao invés de tentar chutar para que caminho, que tecnologias que estão crescendo, é legal a gente olhar um pouco dos estudos que tem no mercado hoje. A gente percebe, por exemplo, uma curva de tendência em que a projeção de 2G e 3G que está ali embaixo, em cinza, ela mostra que a partir ali do meio do gráfico, né, que é onde nós estamos, dali para frente, 2 e 3G tende a diminuir. E um crescimento absurdo em 4 e 5G, e ali no meio em laranja, existe um tal de 4G IoT, e a gente vai entrar um pouco nisso daqui a pouquinho. Então, por esse gráfico, a gente consegue ver que há uma oportunidade agora de prestar atenção para onde está indo o mercado. Não é momento de pânico, nem nada disso, porque você vê que não acaba o gráfico do 2 e do 3G de repente, mas existe uma tendência de diminuir, e a gente vê o 4 e o 5G indo num caminho de crescimento acelerado. Vamos olhar agora para a pergunta do milhão, que todo mundo faz para quem é do meio de telecom. E o 2G? Que horas vai acabar o 2G? Quando vão desligar o 2G? Então, ao invés da gente tentar adivinhar, vamos olhar os dados. Isso é um relatório de um órgão chamado GSA. Esse órgão traz, no mundo inteiro, todos os países em azul aqui, são os países que já desligaram totalmente a rede 2G. Então, Estados Unidos, pegar os maiores ali, né? Estados Unidos, Austrália, China, você chega lá com um equipamento 2G, não funciona mais, não tem mais rede 2G. E todos os outros laranja têm um planejamento de desligamento. Vou falar do principal polo ali, Europa. Europa está toda laranja ali, né? De Portugal até lá em cima, a Dinamarca, Suécia, está tudo em laranja, por quê? Países que vão desligar o 2G de 3 a 5 anos, então a gente está falando 2025 ali. Alguns países na Europa já declarado, ó, vou desligar o 2G. Quando? 2030. Então, planejamento, já há uma clareza. E todos os outros países em cinza, não há clareza das operadoras. As operadoras não levantaram a mão para dizer, vou desligar. Então, não é só o Brasil que não. Não, tem muito país que não tem um planejamento claro de para onde está indo a rede 2G. Então, isso é extremamente interessante. Mostra para a gente que há tempo para se planejar, tá bom? Vamos olhar no Brasil, então, vamos entrar no detalhe dos dados que a gente tem disponíveis hoje e como é que a gente consegue tomar um pouco de embasamento para a tomada de decisão. Vamos olhar o número de antenas. Então, aqui, estou fazendo um comparativo de dezembro de 21 até abril, foram os dados que a gente conseguiu obter junto à Anatel, então isso está disponível publicamente, quantidade de antenas. E aí quando você compara o total de antenas 2G instaladas nesses 4 meses e as 4G, foram 4 vezes mais. Você fala, poxa Thiago, os 2G está rolando ainda, tem antena. Não fica claro nesse relatório o que é antena nova e o que é antena de substituição. Acho que
A maioria dos empresários aqui hoje já sofre com o 2G sendo degradado, então está claro que o 2G está tendo problemas, e óbvio que a operadora vai tentando remendar. Se isso vai para o relatório da Anatel ou não, não fica claro, mas a gente vê uma clara tentativa de expandir a rede 4G, então isso aqui para a gente já é um outro indicativo. Opa, 4G é o caminho. Não estou nem falando do 3G, né? Então a gente já desconsiderou o 3G, porque aquele gráfico anterior que eu mostrei mundial do 2G, o do 3G é maior ainda. Tem muitos países já desligando o 3G antes mesmo do 2G. Agora vamos entrar um pouco na sopa de letrinha. Redes 2, 3 e 4G, a gente viveu isso conforme surgiram os smartphones, né? Então, surgiu o smartphone, primeiro o iPhone era 2G, aí veio o iPhone 3G, ficou melhor, videochamada, então veio o 4G com câmera boa já, dava para assistir YouTube. E se vocês lembrarem, sem a gente perceber, o 4G foi melhorando ao longo do tempo. Se a gente pega o 4G hoje no nosso celular, ele é muito mais rápido do que o 4G de 5 anos atrás. O que aconteceu? O 4G ele é uma tecnologia feita para evoluir com o tempo. Ele evoluiu tanto que a última release que eles chamam, né, a última versão do 4G é o 5G. Aí você fala, poxa, como assim? Se vocês lembrarem, o pessoal aqui de São Paulo deve lembrar, um ano atrás, lançaram os pilotos de 5G aqui em São Paulo. Esse piloto era em cima de 4G, não era o 5G puro que está saindo na mídia agora e as operadoras estão botando no ar de fato. A gente estava com o 4G na release 19 e que tinha velocidade de 5G. Então esse é o 4G, ele é super poderoso. Só que, tá bom, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia de dispositivos conectados? Em paralelo a todo esse desenvolvimento tecnológico que foi acontecendo na rede, aconteceu um movimento ao contrário. Ao invés de acelerar, então essa curva aqui, né, para cima é velocidade, capacidade de rede, para baixo ela vai para redução de custo e redução de velocidade. Por quê? A gente não precisa num rastreador ter uma super velocidade, né? Você não precisa transmitir muita informação, você precisa que funcione. E daí surgiram as redes CAT-1, CAT-M1, NB-IoT e outras, e até um derivado do 5G, no limite 5G para a internet das coisas. E aí eu destaco essas três, são as redes que são a prova de futuro de fato. Essas redes, elas estão prontas para conectar os equipamentos, elas já existem hoje e você já tem equipamentos prontos hoje. Legal, essa é uma primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Então, entender que dentro do 4G existem opções. Importante destacar aqui, vocês estão vendo ali o CAT6, CAT9 e aqui embaixo o CAT1. O CAT1 ele foi feito para a internet das coisas. E o que acontece aqui? O que difere o CAT1 do CAT-M1? Talvez vocês conheçam. A hora que voltar o telão aqui, boa. O CAT1, ele, aonde tiver 4G, então assim, se você pegar seu celular, tem 4G aqui, legal. O que tem nessa antena aqui? Ela tem do CAT1, pelo menos até o CAT12, CAT16. Não quer dizer que no 4G tenha o CAT-M e o NB-IoT. Eles são derivados do 4G, mas são módulos específicos que a operadora precisa habilitar para que eles funcionem, né, com essa tecnologia. Então, isso é bem importante a gente ter em mente. CAT-1 tem sempre que tiver 4G, CAT-M e NB-IoT são tecnologias diferentes que estão aparecendo no mercado e a gente vai falar um pouco mais sobre elas daqui a pouco. Vamos entrar agora na quantidade de municípios cobertos. Então, essa é uma outra informação para a gente poder analisar. O que a gente tem hoje entre as operadoras, tá? Eu vou começar de baixo da tabela para vocês entenderem onde eu vou chegar. O 4G hoje, ele está na grande maioria dos municípios brasileiros. Para vocês terem uma ideia, vou arredondar o número, 5.000 municípios. 5.000 municípios no Brasil, 4.300 cobertos com 4G. Não estou olhando aqui quão boa é essa cobertura, tá bom? Estou falando de quantos municípios estão cobertos. A TIM com 3.000 e a Claro com 3.400. Quando a gente compara isso com as outras tecnologias que eu comentei agora há pouco, o CAT-M e o NB, vocês vão ver que tem menos. Por quê? É rede 4G, mas ela funciona de uma outra forma. A operadora tem que ir habilitando. Então, para quem é do mercado e já tentou, por exemplo, comprar um NB-IoT, você vai ver que a TIM é muito forte no NB-IoT,
Por outro lado, a TIM não tem o CAT-M, que teve um foco muito maior dado pela Claro ao longo dos últimos anos. Mas quando a gente foi resgatar os dados, né, tanto da Anatel, no próprio site da Vivo, no site da Claro, no site do Teleco, para quem é do nosso meio aqui conhece, a gente ficou surpreso, porque a melhor opção que parece aqui é a Vivo, porque ela está em todas, né? Ela está ali junto com o CAT-M1, está junto com a Claro, tem até mais municípios cobertos. Em termos de NB, ela tem comparativamente um número parecido ao da TIM, e no 4G ela tem o maior número de municípios cobertos. Vamos olhar para a cobertura disso e para eu tentar deixar mais claro para vocês, tá? Aqui tá meio difícil de ver, mas tudo que é verde aqui é onde tem CAT-M e NB-IoT. E eu vou sobrepor com o laranja. O laranja é 4G. Vocês vão ver que o mapa é igualzinho. Ou seja, os municípios que estão cobertos com 4G, eles podem ter essa habilidade a mais de ter o NB e o CAT-M1. E aí eu trago um dado aqui no cantinho aqui embaixo, acho que talvez todos consigam ver, que é a quantidade de antenas. Vocês devem ouvir muito no marketing feito ao mercado, em que a TIM tem o maior 4G do Brasil. E ali está a resposta do porquê que a TIM fala que é o maior 4G. Ela tem 31 mil antenas, comparada ao segundo lugar ali, que é a Vivo, com 28 mil antenas. Então, veja, o número de municípios da TIM é menor e o número de antenas é maior. Então, possivelmente, a cobertura da TIM é mais efetiva onde ela está. Faz sentido? Faz sentido. Legal. Vamos avançar aqui e tentar juntar tudo isso. O que esse monte de informação que eu trouxe para vocês impacta no dia a dia? Como que isso impacta no planejamento da sua empresa? A dica que a gente vai tentar propor para vocês empresários é o seguinte: vamos tentar olhar a base de clientes de vocês e olhar o comportamento dessa base. Comportamento de quê? Comportamento de permanência. Quanto tempo esse cliente fica na base com vocês? Então, um cliente que cancela com menos de um ano, qual o percentil desse na sua carteira de clientes? O cliente que fica mais de um ano, e eu estou colocando um ano aqui só como um exercício mental, tá? Se a gente falar do cara que fica menos de um ano e mais de um ano, qual a proporção disso na vida da sua empresa? Isso aqui vai te ajudar a comprar a tecnologia certa para o mercado certo. Por quê? Se você tem clientes que ficam pouco tempo contigo, isso quer dizer que o equipamento volta para a sua mão de forma rápida, ou seja, 6, 8, 10 meses. E o que isso muda? Se for um equipamento 2G, por exemplo, se a qualquer momento a gente tiver uma sinalização, olha, a rede 2G está diminuindo, tudo bem, ele está dentro da sua casa, você troca o equipamento e segue a vida. Só que não vamos deixar para quando isso acontecer, para a gente começar a trazer equipamentos 4G para a sua empresa. Então, se a gente puder usar essa proporção de clientes usando o 2G e usando o 4G para as compras que você faz mensalmente, então vamos supor 10 equipamentos, e nesse cenário aqui eu compro 9 2G e 1 do 4G, lá no futuro você já vai ter um parque de 4G construído. Então, esse planejamento é o que a gente propõe. Não existe pânico aqui, a mensagem é de planejamento, a gente tem tempo. Eu sempre brinco que o Brasil tem uma oportunidade de usar os países desenvolvidos como uma bola de cristal de tecnologia. Então, se a gente olhar para os Estados Unidos e Europa e ver o caminho que eles estão trilhando em termos de tecnologia, para onde eles estão indo, a gente sempre tem um tempo de planejar. Então, a mensagem é essa, é hora de planejar. Gostaria de apresentar a Linksfield. Entrei aqui, não me apresentei. Eu sou o Thiago, sócio fundador da Linksfield. Estou aqui com o stand, junto com o meu sócio, com o Marcos Bettiolo. Estamos com toda a equipe aqui para atendê-los. A Linksfield é uma operadora aqui no Brasil. Nós, parceiros Transmite, o pessoal nos convidou para estar aqui. Temos essa parceria muito legal. A empresa foi fundada aqui no Brasil em 2019, com foco total em inovação. Inovação em conectividade. O que a gente traz para o mercado? A gente traz um foco total em M2M. A gente é uma operadora focada em M2M. A gente não olha voz, dados, SMS. É internet das coisas totalmente, tá? Nossa cobertura é Vivo. A gente é uma MVNO, né? A terminologia é operadora virtual embaixo da rede da Vivo. Ou seja, onde tem cobertura Vivo, eu estou embaixo, vai funcionar o SIM card da Linksfield normalmente.
bateu na antena, da antena para trás eu tenho meu próprio servidor. Então eu presto o serviço e tenho controle total disso. Isso já é um diferencial que eu trago. Eu não dependo da Vivo para nada. Ah, vou abrir um ticket. Não, ticket é dentro de casa. Eu corro atrás do problema, se acontecer, dentro de casa. Então isso dá um conforto técnico para a gente muito grande. E falando de inovação, o que a gente trouxe para o Brasil? Qual o motivo da gente ter vindo ao Brasil? Por que abrir mais uma operadora no Brasil? E aí esse é o motivo, SoftSIM. SoftSIM, como o nome diz, é você transformar o SIM card em um software. Essa foi a sacada que brilhou nossos olhos e falamos, isso não tem no Brasil, vamos trazer. O que acontece? O SIM card, ele não é nada mais do que um crachá. Para pensar, o equipamento quando quer entrar na rede para mandar informação, ele precisa perguntar, ô chip, qual o seu número? Ô chip, qual a sua PN? Qual o IP que você está configurado? Enfim, é o crachá, ele não é o chip que manda o equipamento fazer nada. A gente pegou essa inteligência que existe no SIM card, nessas informações, e levou ela para dentro do módulo de comunicação. Então, o equipamento pode ser feito, né, como benefícios que o SoftSIM traz para o dispositivo. É você fazer um dispositivo menor, sem o SIM card. O dispositivo pode nascer blindado, selado, à prova d'água. Você tem toda a parte de operação logística que é facilitada. Você não precisa mais colocar o chip dentro do equipamento. E pensando na operação no dia a dia, você tem um ponto de antifraude. O cara não consegue mais tirar o chip. Ele não consegue mais violar o teu equipamento de maneira rápida. Então, o SoftSIM é a grande inovação que a gente está trazendo para o mercado brasileiro, junto com o pessoal da Transmit. Agradeço a presença de todos, obrigado aí pelo tempo de vocês. Boa tarde.